Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais uma vez estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. A gente começar o dia falando de Deus, refletindo sobre Deus, não tem como o nosso dia, dessa maneira não ser espetacular, né? Então, todos os dias que a gente lembre de orar já logo cedo e que a gente pense em Deus, reflita sobre Deus o dia todo, em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23, é um versículo bem conhecido. Ele diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Bom, meus queridos, e o apóstolo Paulo, nos ensinando sobre as consequências, do pecado, de cometermos o pecado. Então, queria falar alguma coisa sobre isso, Então, primeiro, eu vou começar falando lá na frente, a gente indo lá para o livro de Gênesis, capítulo, deixa eu só me achar aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Então, aqui diz assim: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui é Deus falando, instruindo Adão sobre a maneira que ele deveria, viver ali no Jardim do Éden, e uma das ordens de Deus, era essa, que ele não comesse, o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, E porque se ele comesse, a consequência seria a morte. Daí a gente volta, aqui para Romanos, onde Paulo diz que o salário do pecado é a morte, Daí eu pergunto para vocês, mas lá na frente, então, no comecinho de tudo, Deus disse para Adão que se ele comesse, o fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Daí eu pergunto para vocês, Adão comeu, desobedeceu a Deus, a Eva comeu, desobedeceu, e Adão morreu, ele comeu e morreu? Não, Adão viveu 930 anos, Então daí a pergunta que a gente fica pensando, fala, então como assim? Então Deus não falou a verdade? Não, claro que não, Claro que Deus falou a verdade. Claro que a gente dizer que Deus não falou a verdade é completamente um absurdo, Porque Deus não mente, Deus não é homem para que minta, Deus não é homem para que volte atrás, para que mude de ideia, E Deus fala, está falado e acabou, Daí a gente vai pesquisar, vai ver, ver que Adão, viveu 930 anos, Ele foi daí expulso, ele e Eva foram expulsos do paraíso e viveram não, Ele viveu mais 900 e morreu com 930 anos, Então, queridos, aqui, quando Paulo diz aqui, porque o salário do pecado é a morte, Ele não está se referindo à morte física, Senão Adão teria comido o fruto e teria morrido, na hora. Ele está dizendo aqui sobre a morte espiritual, ou seja, Adão morreu espiritualmente, ele e Eva, morreram espiritualmente quando Deus aí expulsou eles do paraíso, Deus expulsou eles da vida com Deus, Eles não estavam mais com Deus, então eles estavam mortos espiritualmente, eles estavam sem
a presença de Deus na vida deles. Então, isso que significa que o salário do pecado é a morte, né? Daí ele continua, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, ou seja, quem permanece com Deus, quem obedece a Deus, quem está com Deus, fazendo as coisas que agradam a Deus, temendo a Deus, obedecendo a Deus, esse vai ter a vida eterna. Então, queridos, que a gente não caia, né, em conversas que não, né, em os ensinamentos, aliás, né, do próprio entendimento, porque senão a gente embarca numa mentira, né? Então, Adão viveu 930 anos, né? Ele morreu com 930 anos. Então, ele morreu espiritualmente quando ele desobedeceu a Deus. Então, essa é a consequência de quem desobedece a Deus e quem não vive segundo os estatutos de Deus. A pessoa morre espiritualmente. Então, a pessoa pode viver mais 10, 15, 20, 50, 100 anos, mas ela está sem a presença de Deus, né? E também só para ilustrar, né, de curiosidade, e Deus, desculpa, Adão também, quando comeu, né, o fruto, né, da árvore do conhecimento ali que era proibido comer, não era um fruto, né, não é uma maçã, por exemplo, não. Ali o que a gente entende ali, hoje eu entendo isso, né, fazendo aquele curso que eu falei para vocês, o curso que está me abrindo, né, a visão, que está me mostrando a verdade revelada mesmo, ali o fruto que Adão comeu ali foi ouvir a palavra, né, que não era a palavra verdadeira. Então, isso que é ali o comer o fruto, né? A gente come, né, pelos ouvidos, né? A Bíblia, quando diz comer, está se referindo ao ouvido, a gente come ouvindo a palavra de Deus. Então, a gente se alimenta, né, da palavra de Deus. E ali Adão desobedeceu e ele se alimentou da palavra mentira, da palavra de Satanás, da palavra errada, né, da palavra falsa, dos falsos ensinamentos. Foi isso que Adão fez, né? Então, a gente aprende quando é pequeno, né? A gente imagina isso, uma árvore como se fosse uma macieira, por exemplo, e Adão indo lá pegando a maçã e comendo, né? E ele e Eva. Não, não é isso, né? Não tem nada a ver, não é uma fruta física ali, é uma fruta espiritual, ou seja, Adão, né, não seguiu, né, a orientação, a ordem de Deus, que era não ouvir, não se contaminar, não se alimentar com a palavra errada, com o falso, né, ensinamento, e se alimentar somente com a palavra de Deus, né, a palavra verdadeira, a palavra cristalina, a palavra sem misturas. E ele desobedeceu, foi tentado, né, por Satanás, e ele comeu, né, ouviu, né, comer, ouviu e deu, né, crédito à palavra errada, à palavra misturada, à palavra do falso ensinamento. Por isso que ele, né, foi abandonado, foi expulso, né, do paraíso e morreu espiritualmente. Tá bom, queridos? Então, a partir de hoje, né, se você, é claro, não sabia disso ainda, né, então, esses dois ensinamentos hoje que eu quero passar para vocês. Primeiro, isso, né, do fruto, que não é um fruto físico, mas é ouvir a palavra, né, e também a morte, né, a morte de quem comete o pecado. A pessoa morre espiritualmente, não fisicamente. Porque se fosse assim, imagina, todo mundo, né, comete pecado, né, uns mais, uns menos, mas a pessoa então não existiria mais ninguém no mundo, porque todo mundo estaria morto, né? Então não é, as pessoas morrem espiritualmente. Então a pessoa continua vivendo, né? Mas Deus não está mais ali com aquela pessoa, né? Ela morreu espiritualmente. E a pessoa que morre, né, daí fisicamente, quando chegar a morte física, e a pessoa já estiver morta espiritualmente, né, a pessoa daí vai para o sofrimento eterno, né, o que, né, a gente não deseja
para ninguém. Então, que a gente fique atento, queridos, né, sobre essa questão do pecado, né, que tem muitas pessoas que falam, mas é só um pecadinho, não existe um pecadinho. Tudo bem, né, nós não vivemos no pecado, né, nós não somos aquelas pessoas que pecam todos os dias, que pecam de propósito, que cometem adultério, que cometem assassinato, que furtam, que roubam, né? Tudo bem, não somos assim, mas a gente comete pecado também no pensamento, né? Às vezes em atitudes assim bobas, tolas, mas nós estamos pecando também. Então que a gente fique atento, né? Para que a gente não morra espiritualmente, né? Jamais, jamais, né? Que a gente não passe pela nossa cabeça, né? Essa possibilidade. Não, não, jamais, jamais. Que a gente passe longe, né? Dessa possibilidade de morrermos espiritualmente, assim como morreu Adão. Tá bom, queridos? Então que a gente pense nisso, reflita nisso, né? E que a gente peça a Deus, né, sabedoria, sabedoria para que a gente possa realmente levar uma vida na santidade, cada vez mais uma vida mais voltada aos ensinamentos de Deus, uma vida que nos leve, né, com certeza, ao encontro da vida eterna, e que o pecado jamais, né, nos leve para a morte espiritual, jamais, jamais, né? Voltando aqui, porque mais o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo, que veio, nos ensinou e morreu na cruz para nos salvar. Então que a gente mantenha essa salvação, levando uma vida na santidade, uma vida reta, temendo a Deus, obedecendo a Deus, seguindo os seus estatutos e respeitando cada vez mais e buscando cada vez mais, respeitando a palavra de Deus, a palavra revelada, a palavra verdadeira, e buscando cada vez mais esses ensinamentos, a palavra revelada de Deus, e guardando-a na nossa mente e no nosso coração, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos guie, nos dê muita paz, muita esperança, nos dê muitos frutos, né? E que a gente possa cada vez mais nos aproximarmos cada vez mais de Deus, que essa fome de Deus, essa fome da palavra revelada nunca seja saciada, que a gente sempre queira mais e mais e mais, aprendendo a palavra revelada e nos levando para a vida eterna em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, querido, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, a sua pergunta, o seu pedido de leitura. Amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa esperança, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos, abençoe nossas vidas, nossas famílias, abençoe nossas escolhas, e que a gente nunca, jamais perca a sede da palavra revelada, da palavra verdadeira. Essa sim é a palavra que nos leva para a vida eterna, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Deus abençoe. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau.